Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal que é 100% ateísta, né? Quero mandar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham o meu trabalho. Um forte abraço a todos os canais ateístas que estão na linha de frente para combater o sistema religioso. Quando eu falo sistema religioso, não é contra pessoas, entenda religioso, entenda crente, né? O sistema religioso engloba milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de divindades ao redor da Terra. Nos primórdios da humanidade, onde imperava a ignorância, aliás, ainda impera nos dias de hoje, porque ainda existe religião, né? Mas isso logo está acabando, né? Na Europa, por exemplo, a grande maioria de templos e igrejas já fecharam ali, porque agora descobriram, né, que tudo uma grande fraude, uma grande farsa, né? Desde os primórdios da humanidade, ali tinha um esperto que criava uma divindade, se aproveitando exatamente da sua inocência, né? Do medo do ser humano, que o ser humano tem o medo, né, do desconhecido, da morte, né? O ser humano quer, isso faz parte da natureza, querer sempre, ninguém quer morrer, nenhum tipo de animal quer morrer, né? Todo ser vivo quer continuar vivendo. E aí implantaram essa farsa, essa mentira de uma vida após a morte, né? E aí que eles te pegam, né? Além de colocar o tal do céu, colocaram também agora o inferno, que é para você, além de acreditar na mentira, na fantasia do tal do céu, agora você também tem que ter medo para correr para dentro dos templos e igrejas e serem servas, escravas, não de divindade alguma, mas sim de seres humanos espertos que estão com uma roupa pomposa, né, dizendo ele ser o único escolhido, né? Essas divindades nunca falam com toda a humanidade, né? Estranho, né? Mas falam com esses caras, né? E esses caras retransmitem para você como se fosse um tipo de office boy. E você passa uma vida inteira sentada num banco frio de templo ou igreja, sabe? Acreditando, engolindo fantasias, né, impregnadas por esses prestidigitadores com a varinha de condão, empurrando ali textos mastigados dentro de um livro escroto, inventado por eles, para te manter preso. E ali eles vão arrancar tua lã, tua pele, tua carne e deixar teus ossos de troféu, fazendo assim seus próprios familiares, também servos escravos, ali numa fantasia vitalícia, não é? Que você quer manter, né? Você é mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, por mais que você estude, passe uma vida inteira ali acreditando nessa fantasia. Por exemplo, aqui no Brasil, o tal do Jesus Cristo, que nunca existiu nas páginas da história, sabe? Historiador algum da época fala nesse Jesus Cristo, sabe? Isso é uma fraude, uma criação dos romanos, para que os judeus, né, seguissem agora a divindade romana, que havia invadido centenas de cidades. Ali tinham suas próprias religiões, mas fica muito mais fácil dominar com o monoteísmo. O Império Romano descobriu isso. O Império Romano estava rachado por conta de religiões, né? Os judeus não queriam mais pagar impostos ao Império. E aí eles criam Jesus Cristo, inventam a Trindade, que é para dizer que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que eles criaram, mas não colou para os judeus. É tanto que os judeus até hoje não acreditam nessa fraude, né? Porém, entretanto, né, o povo que criou essa divindade, lá no meio do deserto, né, o povo hebreu, pairava de tenda em tenda comendo poeira como nômades, ciganos, sabe? E aí, um povo primitivo da Era do Bronze, né, perverso, né, criou um Deus em imagem e semelhança dele. É tanto que denominou de Senhor dos Exércitos, né? Para que serve exército senão para matar? E assim de fato são, né? Eles, sob a bandeira desse Deus, invadem terras para matar, roubar, pilhar, destruir e deixar apenas as virgens para serem estupradas, sabe? Este é o povo de Deus, uma divindade que teria criado tudo todos, segundo o livro que eles inventaram, né? Mas agora escolheu um povo em detrimento do resto da humanidade. E agora eles têm o direito, porque são escolhidos, de ir lá e matar outros seres humanos. Veja, né? Essa religião deu origem às 3 piores religiões da face da Terra: judaísmo, cristianismo e islã, que lutam por uma terra prometida, não é? Todos descendentes de uma mesma divindade, mas a terra prometida eles se matam por ela, né? Interessante, se matam por aquela terra porque não ficam os 3 lá. São religiões expansionistas, né? A tendência deles é se expandir pelo planeta Terra e dominar terras, né? Assim tem sido, por exemplo, o cristianismo, que chegou aqui em braços de homens dentro de navios, chegou aqui, destruiu a cultura indígena, né? Matou, né? E empurrou ao fio da espada, tomou-lhe as terras, empurrou ao fio da espada, né, o livro que eles criaram, que inventaram, para empurrar nos verdadeiros donos, né, do Brasil, que são, né, os aborígenes, os índios que aqui habitavam. E habitam ainda, mas estão tentando tirar o pouco que lhe restaram. Então, pessoal, não vou me estender muito aqui nos comentários não, porque o vídeo pode ficar um pouco longo. Eu só quero dizer que o crente que diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidades, sabe? Instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídios, destruição, misoginia, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia,
extermínio de animais, injustiça, preconceitos, pornografia, terror, maldição, muita mentira, muita barbaridade e muita destruição, né? Este é o livro Bíblia, que o crente arroga ser de uma divindade toda bondosa. Na realidade, Deus, essa divindade criada por esse povo, odeia até o próprio ser humano, é tanto que se arrepende de tê-lo criado e destrói toda a humanidade ali. Mais um plágio que é o tal do dilúvio. Uma divindade que, se tivesse existido, seria misântropa. E também muito egoísta e vaidosa. Perdoa qualquer coisa, só não perdoa que você não o adore. É assim porque você tem que ser servo, né? Tem que ser escravo, né? Tem que adorar a Deus, tem que acreditar, né? O crente diz. Coitado, né? Não sabe que é um pobre escravo de homens, né? Então, crente, bato mais aqui na tecla aqui do cristianismo por viver em um país debaixo de julgo humano, que é o cristianismo, né? E desse livro Bíblia escroto, safado, né? Que o crente arroga ser sagrado, que está mais para sangrento. Se as histórias contidas dentro daquele livro fossem reais, se espremesse, desceria sangue, né? Mas você quer acreditar nisso e diz que o Deus imaginário que você crê é bom. Estamos aqui para ajudar, né? Canais ateístas estão aqui simplesmente para tentar libertar as pessoas. Não é nada contra o ser humano, é muito pelo contrário, é para ajudá-lo, sabe? E aí o crente entra no canal ateísta, assiste o vídeo até o final, né? Eu te dou o livre-arbítrio, sai nesse exato momento, volta para o YouTube, que lá você vai achar centenas, então milhares de canais religiosos. Lá você vai ficar à vontade, né? Sendo servo, escravo. Não de divindade alguma, de homens espertos, né? Então entra, fica até o final do vídeo, aí vem tecendo seu comentário de cunho maldoso, malicioso, com ameaça, xingamento, sem qualquer tipo de argumento, né? Entra com a falácia perde para a lógica e a razão. Então o crente que acredita na fantasia bíblica também acredita, né? Cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula de leão e sabios, zumbi que anda sobre a terra, homem que anda sobre águas, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água, cego que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala. Ainda tinha gigantes da Bíblia e a Virgem Mary. A Virgem Mary que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, nessa loucura que é o cristianismo, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje, vamos abordar aqui, né, esse Deus que, se tivesse existido, né, quem deveria ir para o tal do inferno imaginário seria ele mesmo, né? Já que ele criou o inferno, ele que tome conta. Porque, na realidade, a palavra inferno, lá no hebraico, nada mais é do que sepultura. Quando eles traduzem na Septuaginta para o grego, aí colocam o inferno de Hades na mitologia grega, porque queria que os gregos seguissem, né? A mesma coisa acontece com as palavras Satanás, que nada mais é do que acusador, seria como um promotor de justiça, né? Demônio, que nada mais é do que força, impulso, e diabo, que nada mais é do que adversário, né? São palavras, não significa nenhum ser físico ou imaterial. São coisas que se colocarão na cabeça de vocês para impor o medo, porque tem que ter a dualidade. Isso vem do cristianismo, né? O diabo nem existe no judaísmo, sabe? Existe outra figura lá, mas não a do diabo, sabe? Aquela história da serpente, ali é o dualismo que tem que ter, né? Pegaram a divindade muito mais antiga, a divindade serpente, quando criam essa divindade agora deles, para o povo hebreu, que era politeísta no primeiro capítulo da Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era o politeísmo, era o deus El, que criou sua própria esposa Aserá, e o filho deles era Baal, e tinha outros deuses como Moloque, e vários outros. Aí eles entram em Canaã, que o Moisés nem entrou em Canaã. Lá tem um panteão cananita, que é que Moisés faz, imaginário faz. Hein? Ele abole todas as outras divindades, né, cananitas, e agora implanta o deus Yahvé. E aí você acredita nisso. Aquilo foi tudo forjado no tempo do rei Josias, onde diz ter encontrado o livro de Deuteronômio, ele coloca o próprio nome dele lá como sendo um profeta, e ali, para reunificar os judeus, ele escreve todas aquelas porcarias. O livro Antigo Testamento levou 500 anos para ser forjado, assim como a Bíblia, né, vem sendo forjada até os dias de hoje. Para você que não sabe, né? Vamos em frente, pessoal, senão não dá tempo. Vamos em frente, né? Como diz um colega, que atrás vem crente, né? Furioso, né? Se fosse para aprender, seria até bom, né? Então, pessoal, quero levar aqui esse comentário. Uma grande observação aqui. O Deus bíblico, né, não poderá entrar em seu próprio reino, o tal do céu, que você quer ir, né, crente? Né, que eu não quero, né, nem saber. Imagina um céu cheio de pastor, ladrão, sem vergonha lá, né? Eu não sei o que é que esses caras... se o inferno existisse, eu acho que ele deve estar vazio lá. Porque se os religiosos estão aqui, os líderes religiosos estão aqui, quem que está tomando conta daquela porra, né? Então vamos lá. Mas deveria ser o próprio Deus bíblico, né? Porque eu vou mostrar aqui que quem merece esse inferno é ele mesmo, né? Isso acontece porque ele transgrediu, essa divindade transgrediu de forma brutal os seus próprios mandamentos, né?
Eu vou fazer um vídeo aqui, esse vídeo é exatamente sobre os 10, eu vou citar somente os 10 mandamentos, sem citar as perversidades que esse povo fazia dentro do livro Bíblia, amando sobre a bandeira desse Deus, né? Ele teria matado só dentro do livro Bíblia, e mata até hoje, porque tá vendo tudo, é onisciente, onipotente, onipresente, mas uma criança está sendo estuprada, morta, esquartejada, gritando por socorro, e ele vendo tudo não faz nada. É vontade de Deus, o crente diz, não é? Puta ignorância, cara. É vontade de Deus. Até uma folha que cai é vontade de Deus. E depois diz que Deus é bom. Você, como ser humano, o que é que você faria vendo uma criança sendo morta, estuprada, esquartejada? Me diz. Porque se tu disser que é vontade de Deus, eu vou te dizer que tu é um puto do mau caráter, cara. Tu se esconde atrás de um livro escroto, né? E concorda com essa sujeira toda. Vamos lá. Então, ele se esconde atrás do... ele transgrediu seus próprios 10 mandamentos. E só falando dos 10 mandamentos, né? Dentro da Bíblia ele teria matado 12,5 milhões de pessoas. E o diabo apenas 10, naquela aposta que é um plágio, né? Ali a história do Jó é um plágio da história do justo sofredor. Ali ele fez uma aposta com o diabo, né? Ele, na sua onisciência, sabia que Jó o adorava, mas queria provar para o diabo, né, que Jó era fiel a ele. Vai lá, mata, fode com a vida de Jó, né? Mata os 10 filhos de Jó, né? 7 filhos e 3 filhas, sabe? E depois devolve tudo em dobro. Agora, só que as vidas daqueles que morreram, será que ele ressuscitou e duplicou aqueles 10? Deu mais 20 filhos. Pô, primeiro que ele fudeu com Jó para sustentar 20 filhos. Segundo que os 10 que ele tirou, né, não voltará mais. Uma patifaria o livro Bíblia, né? Vamos em frente, né? Então, ele transgrediu de forma brutal seus próprios mandamentos. Então, ele merece o inferno. Idosos, adultos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, recém-nascidos e até fetos, né? Grávidas abertas ao meio, avós, mães, tias, primas, amigas, todas estão na mão dessa divindade dentro do livro Bíblia, exterminadas por ela, né? Toda espécie de seres vivos sofrem na mão desta divindade carrasca, imaginária, né? Já que foi ele que criou tudo, né? Então tudo que acontece, né? Como você diz, até uma folha que cai, né? Isso nem está no livro Bíblia, isso está no Alcorão, para você ter ideia, né? Vocês plagiam tudo até de uma religião para outra, ali sendo da mesma divindade, né? Religiões que se odeiam, né? Irmãos briguentos, né? Então, se esta divindade realmente existisse, ela deveria ser o primeiro a estar sentado no banco dos réus. E nós, seres humanos, é que seríamos os promotores de justiça. No caso, o Satanás, que irá te julgar, né? Porque nada mais é Satanás do que acusador. E o promotor é um acusador, né? Porém, isto será impossível. Primeiro, porque esta divindade não existe. E segundo, porque estaríamos julgando a nós mesmos. Isto porque nós fomos quem criamos esta divindade. Nós criamos os deuses, né? Homens criam deuses e não deuses criam homens. O homem não é o sonho de Deus. Deus é que é o sonho dos homens, né? Nós somos as próprias divindades, né? Se espelhamos nisso. E graças à ciência vivemos mais. Não é essa divindade que nunca deu um comprimido de cibalena lá nos primórdios da humanidade. Inclusive, precisamos pedir uma medida protetiva contra este Deus que deve ser réu. Isso porque quando ele fica em TPM, enfurecido, ele pratica todo tipo de atrocidade até com o seu povo, tá? Com mulheres, com negros. Ele discrimina tudo dentro do livro Bíblia. Não vou me alongar aqui porque eu preciso mostrar para vocês, né, para onde nós vamos mandar essa divindade escrota, né? Gente, preste bem atenção. Eu, por exemplo, né? Eu mesmo sou o que você vê. Eu sou o que você vê, né? Porém, tenho falhas, já cometi erros, mas às vezes a gente comete erros, nós somos seres humanos falhos, né? Porém, né, as perversidades descritas no livro Bíblia, né, e que os religiosos seguem e aprovam, é simplesmente irracional, sabe? O que você vê aqui, é o que você tem, sou eu, você está vendo aqui, sabe? Com erros e falhas. Mas as perversidades citadas no livro bíblico que você concorda, cara, é absurda, né? Quem pratica a bondade faz bem a si mesmo. Vamos aos mandamentos aqui. Só dentro dos mandamentos nós vamos mandar esse Deus para o inferno. Então, primeiramente eu quero explicar aqui sobre o mandamento, né? É uma das principais, né? Principal ali da Bíblia, né? Uma das primeiras
ordens da Bíblia, né? A primeira aparição dos mandamentos na Bíblia está em Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 ao 17, em que Deus o dita diretamente a Moisés no Monte Sinai. Preste atenção que aqui diz que Deus dita, e Moisés escreve. Mas veja só, na segunda aparição, né, mencionada na Bíblia dos mandamentos, está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo do 5 ao 21. Moisés, depois de ter com Deus, de estar com Deus no Monte Horebe, retransmite os mandamentos aos hebreus. De acordo com a narrativa bíblica, de acordo com a narrativa do livro fantasioso, né, os mandamentos nada mais são, gente, do que o livro dos mortos do Egito. Para você que não sabe, é mais plágio, mas vamos lá, né? É tanto que eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece, né, com os mandamentos. Os mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Aqui já tem uma controvérsia. Ali diz que ele narrou, aqui já diz que ele escreveu com o dedo dele. Isso está em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Veja que livro escroto, cheio de contradições. Mais tarde, Moisés quebra as 2 tábuas ao ver o povo adorando o bezerro de ouro, que seria El, o deus El. O povo foi adorar outro deus, né? Isso está em Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao 19. Mas ele dá um par de tábuas reserva, sendo que essas tábuas não são as mesmas. Os mandamentos foram trocados, né? Para quem não sabe. É fornecido, então, esse par de tábua reserva ao tal do Moisés. Em Êxodo capítulo 34, versículo 1. Em nenhuma dessas ocasiões, preste atenção, em nenhuma dessas ocasiões, a expressão 10 mandamentos é utilizada e mencionada. Isso ocorre apenas em outras passagens, como em Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13 e Deuteronômio 10, 4. Né? Então, observe que não era mencionado 10 mandamentos. E por que não era mencionado 10 mandamentos? Os agrupamentos dos mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17, contém na verdade 19 declarações. O historiador Flávio Joséfo agrupou-os da seguinte forma, né? Primeiro mandamento, versículo 3, era por versículo 3. Segundo mandamento, versículo 4 a o 6. Terceiro mandamento, versículo 7, né? Quarto mandamento, versículo do 8 ao 11. E o quinto mandamento até o 10º mandamento, né? Só que versículos 12 ao 17, um versículo por mandamento. Um versículo por mandamento. Outro historiador, né, o Agostinho, bispo de Hipona, considerava os mandamentos, os versículos 3 ao 6, um só mandamento, né? Mas dividia o versículo 17 em 2 mandamentos, né? Contra a cobiça da mulher, né, alheia, né, no caso o 9º mandamento, e contra as demais cobiças. Isso, o 10º mandamento, cobiçar a mulher alheia, o 9º mandamento, e cobiçar os bens do próximo, o 10º mandamento. A Igreja Católica adotou o agrupamento, então, do tal do Santo Agostinho. Agrupamento primordial em consistência antológica, e é a ordem original, né, talmúdica, ou seja, do Talmude, o Talmude dos judeus. Tá? Vamos ao primeiro mandamento, então. O primeiro mandamento diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Olha só isso aqui. Isso aqui já reflete nesse Deus aqui uma vaidade, uma arrogância, uma soberba, né? Mas o que é vaidade? Vamos entender o que é vaidade. Vaidade é a preocupação excessiva em suas próprias habilidades ou atratividades para os outros, né? Antes do século XIV não tinha tantas submissões narcisistas. Deus é narcisista, né? E apenas significava futilidade. O termo relacionado vanglória é agora visto como um sinônimo arcaico, né? Um sinônimo antigo de vaidade, mas originalmente significava glorificar-se em vão. Embora a glória agora seja vista como tendo um significado exclusivamente, né, para essa divindade. Na religião e na filosofia, em muitas religiões, a vaidade, né, em seu sentido moderno, é considerado uma forma de auto-idolatria. O cara se auto-idolatra, né? É um narcisismo dessa divindade. Você tem que adorá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas, né?
E é por isso que o crente é tão, né, narcisista, né? Então se acha, né? É uma autoidolatria que se compara à grandeza da tal da divindade por causa da sua própria imagem, né? Assim se espera e talvez com o tempo separada da graça divina de Deus. O crente, por isso que o crente se acha, né? Nos ensinamentos cristãos, a vaidade é considerada um exemplo de orgulho, um dos 7 pecados capitais. Aqui o Deus já pecou dentro da própria religião dele. Além disso, na fé Bahá'í, que já fiz um vídeo sobre a fé Bahá'í, é mais uma religião, né? Imaginações vãs, significa imaginações vãs. Segundo a Bíblia, vaidade é algo enganoso, sem valor, que leva à ostentação e à idolatria, né? Soberba, né? Soberba, também conhecido como orgulho, é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando à manifestação ostensiva de arrogância. Por isso que o crente é tão arrogante, né? É todo soberbo, cheio de orgulho, se acha o melhor. Eu sou salvo, eu sou o melhor, você não é não, você é imundo, você é do mundo, você está no inferno, não sei o que. Eu vou mostrar a tu, crente, quem é que vai para esse porra desse inferno, né? Se é a tua divindade, se tu está acompanhando ela, tu vai junto. Primeiro que inferno nem existe, tá, gente? E tão pouco eu queria ir para um céu cheio de uma porrada de crente gritando glória, glória, dia e noite para um porra de um Jesus, né? Que nem cueca existia, né? Tinha só uma manta lá, pegaram até ele pelado uma vez, o cara pelado atrás dele, né? É uma putaria do caralho. Então vamos lá. Levando a manifestação ostensiva de arrogância, por vezes sem fundamento algum, né? Em fatos variáveis reais. Sem fatos ou variáveis reais, né? E a arrogância é um forte orgulho ou atitude de extrema autoimportância, em particular, uma perda de contato com a realidade. Perda de contato com a realidade, né? Viu aí que vocês são tudo esquizofrenos até o seu Deus, né? E superestima das próprias competências ou capacidades. Ele superestima a sua própria competência, tanto que ele diz que é onipotente, onipresente, onisciente, mas não faz porra nenhuma, nunca fez. Nunca deu qualquer tipo de tecnologia. Hoje, quando o ser humano estuda pra cacete, de 200 anos pra cá, é curado pela ciência, vem dizer que foi Deus que deu a inteligência ao médico, mas não deu lá no passado. Não deu um comprimido de cibalena. O tal de Jesus Cristo curava cego, mudo, coxo, né? Levantava aleijado, ressuscitou gente, mas nunca deixou um comprimido de cibalena. Curou a lepra, mas não deixou o remédio para a lepra. Que escrotagem, né, rapaz? Vamos lá. Então, a arrogância também está associada à falta de humildade, né? O crente não é humilde, não. O crente é muito arrogante, rapaz, né? Falta de humildade está associada também ao amor a si mesmo, né? Ele é muito... o ego do crente é lá em cima, né? As crianças criadas em torno da arrogância podem se tornar arrogantes. E o crente é o quê? Criado em torno dessa Bíblia, desse Deus que diz que pode tudo, sem poder nada. Se torna um arrogante. Acha que pode. Por isso que líder religioso dentro da igreja fica botando mão na cabeça do povo, dizendo que está curando, promete cura que não pode cumprir, mas não sai de dentro da igreja para ir no hospital de trauma, no hospital de câncer, câncer infantil, para cumprir o que está em João capítulo 14, versículo 12 ao 14. Digo-lhes a verdade, aquele que em mim crê farão até coisas ainda maiores das que eu faço, para que o Pai seja glorificado, sempre para glorificar. Mas se diz que faz, ele prometeu para você que você faz. Mas você só faz dentro da igreja? Por quê? Tua fé é tão pequena, pastor? Hein, padre? Hein, papa? Bispo? Escambau? Hein, rabino? Bom, sigamos em frente, pessoal. Vejamos aqui em Êxodo, capítulo 32, essa passagem. Mas vendo o povo, né, que Moisés, né, tardava em descer do monte, Moisés subiu lá para falar com a divindade. Foi fumar a maconha dele, né? Inventar as histórias dele para depois descer com um monte de fantasia para o povo. Mas subiu lá, né? Então acercou-se de Adão o povo, né? E disse-lhe, levanta-te, né, e faze-nos deuses. Vejam que eles criavam deuses. Faze-nos deuses. Que vão adiante de nós, que vá adiante de nós. Precisavam de um Deus, uma bandeira, para dar estímulos para levá-lo, né? Porquanto a este Moisés, né? Que é irmão de Arão, né? O homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos, né, o que aconteceu com ele. O cara sumiu. Subiu lá para fumar a maconha dele, inventar as leis dele lá, dizer que foi falar com a divindade dele e, pô, engola essa merda, né? Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, veja só, o Senhor disse a Moisés, vai Moisés, desce porque o povo, né, que te fizeste subir do Egito tem te corrompido.
Então Deus, de lá de cima, viu. O pessoal estava adorando a outro Deus, que era o Deus, o bezerro de ouro, El. E aí ele precisou avisar Moisés para descer correndo lá. Corre, Moisés, que os caras vão adorar outro Deus. Né? Moisés na noia dele, né? Na noia dele ele viu de lá. Então vamos lá. Versículo 10. Agora, pois, deixe-me para que o meu furor, isso Deus dizendo, né? Deixe que o meu furor, a minha ira, se acenda contra eles e consuma-os, e eu farei de ti uma grande nação. Mas quer matar o próprio povo dele porque estava adorando outra divindade. Quem vai para o inferno? Então, versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor, por que acendesses o furor? Por que te acendeu a ira contra o meu povo, né? Contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito, com grande força e grande mão, né? Moisés indagou a Deus. Então o Senhor Deus arrependeu-se. Moisés deu um conselho para o próprio Deus. Pode uma porra dessa? Um Deus que precisa de conselho de homem? Vamos lá. Então o Senhor arrependeu-se do mal que havia dito, né, de fazer com o seu povo. Deus arrependeu-se. Ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Como que uma divindade se arrepende? Puta que pariu. E outros textos bíblicos dizem que ele não se arrepende. Versículo 15. E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas ao lado, né? Uma do lado e outra do outro. Aí versículo 19 diz o seguinte: e aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro de ouro e o povo dançando, agora acendeu a ira de Moisés. Deus não havia se arrependido? Moisés não precisava matar o povo. Então a vontade agora era de quem? De Moisés, né? Sendo que primeiro Deus mandou matar. Depois Moisés deu o conselho e se arrependeu. Isso é cabeça de homens. Cabeça do homem. Então veja só. E aconteceu que chegando Moisés e vendo o pessoal adorando o bezerro de ouro e dançando, ele ficou irado. E arremessou as tábuas no chão, né? E quebrou-as no pé do monte. Quebrou as tábuas. Moisés ficou puto. Aí disse o quê? E disse Moisés assim, ó. Assim diz o Senhor de Israel, né? Disse Moisés, né? Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai a passar pelo arraial e de porta em porta e mate cada um ao seu irmão e cada um mate ao seu amigo e cada um mate ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram naquele dia 3.000 homens ao fio da espada. Quem vai para o inferno aqui, hein? Já em Deuteronômio capítulo 30, versículo 16 diz, né? Porquanto te ordenei hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, né? Tem que amá-lo, tem que adorar, senão se fode. Deuteronômio capítulo 13, versículo 6 diz o seguinte: quando te incitar o teu irmão, olha só, quando alguém chegar para você para dizer, olha, isso, olha só. Quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, né? Ou o teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu seio, né? Ou o teu amigo, que te é como a tua alma, que tem um grande amigo que é como a sua alma, né? Um grande amigo chegado, né? Assim como, né, Jonathan e Davi, né? Dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses, que não conhecestes, né? Nem tua família te conheceu antes, essa divindade. Mas existe só um Deus, né? Você diz, né, crente? Aí, capítulo 8 diz o seguinte: não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Não pode nem o esconder, porque Deus vai buscar embaixo da cama. Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão do teu povo. Eu não sei como é que esse cara vai morrer duas vezes, né? A tua mão será a primeira a matar, e depois a mão do teu povo vai matá-lo de novo, né? E com pedras o apedrejarás até que morra, pois, né, te procurou apartar do Senhor teu Deus, né, que te tirou da terra do Egito, a casa da servidão. Vamos ao versículo 2, o versículo não, vamos ao mandamento 2. Mandamento 2, para mandar esse Deus para o inferno. Não tomar o santo nome de Deus em vão, né? Primeiramente que Deus, né, nem existe, né? Proíbe todo o uso impróprio do nome de Deus. Primeiro, né, Deus é substantivo, verbo ou adjetivo? Eu quero explicar para vocês que tanto Deus com D maiúsculo, que seria substantivo próprio, como Deus com D minúsculo, que seria substantivo comum, né, designam um ser
propriamente dito, um ser superior, um ser que existe por si ou que apresenta-se apenas em na imaginação de vocês, tá? Deus, na realidade, é um adjetivo. Nomear um ser superior, portanto, será um substantivo. Então, Deus não é um ser superior porque não existe, então ele é apenas um adjetivo. O que significa invocar o nome de Deus, né? Do Senhor. Alguns cristãos pensam que invocar o nome do Senhor é o mesmo que orar a Ele. Sim, isso pode ser verdade. Invocar é uma espécie de oração, né? Mas não é simplesmente orar. A palavra hebraica usada para invocar significa bradar, clamar, gritar. A palavra grega usada para invocar significa invocar uma pessoa, chamar uma pessoa pelo nome. Em outras palavras, é chamar audivelmente, né? Audivelmente, para que ele escute uma pessoa pelo nome. Embora a oração possa ser silenciosa, como ele próprio diz quando quer orar, entra no teu quarto, tranca a porta e ores. Como? Se ele próprio manda clamar por ele, como eu vou mostrar aqui o texto, né? Embora a oração seja uma silenciosa, invocar precisa ser audível. Invocar o nome de Deus precisa ser audível. E a prova disso está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar se humilhar e orar. Olha só, se humilhar e orar. O cara é muito narcisista, né? Buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, né? Dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e o curarei a sua terra. Já em Tiago, capítulo 4, versículo 9 ao 10, né, diz o seguinte, olha só. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Que Deus é esse que quer ver o povo sofrendo, rapaz? Ele faz isso com o próprio povo dele. E chorem. Troquem o riso pelo lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Né? Mas só se você se humilhar, se lascar todinho diante dessa vagabunda divindade. Jeremias capítulo 29, aliás, versículo 12 ao 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar, clamarão a mim. Mas não é para não gritar o nome de Deus, não é para chamar o nome de Deus, né? Ah, mas é chamar o nome de Deus em vão. E chamar o nome dele a qualquer hora não é em vão, não? Hein? Me diz aí, na hora que você está desesperado, que clama por essa divindade, essa porra aparece? Para de ser escroto, né? Deixa de ser hipócrita. Você sabe que não, né? Você já passou por situações que você clamou por essa bosta aqui e nada acontece, sabe? E não é em vão. Era na hora do desespero ali mesmo, né? Mas ele diz, então vocês clamarão por mim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, isso é uma grande de uma mentira, né? Só é o que tem nessa Bíblia, mentira, presunção, né? E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 12 ao 13. Isso é uma grande de uma mentira. Que Deus vagabundo. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está junto de todos aqueles que invocar é clamar, gritar pelo nome, né? Pelo seu nome. De todos os que clamam por sua presença com sinceridade, né? Então, crente, quando você apela e nada acontece, você não foi sincero, é por isso que o pastor joga a culpa em tu, né? Todos aqueles que clamar pelo nome dele, ele vai estar lá, né? Puta de uma mentira, né? Mesma coisa o safado do Jesus. Onde tiver um ou dois clamar pelo meu nome, eu estarei lá. Tá porra nenhuma. Tá na cabeça das pessoas, tá. Né? Isso é fato. Gente, existem milhões de deuses, milhões de livros sagrados, como eu expliquei para vocês, né? Então, Deus não é nome, é adjetivo. Né? Então, chamar o nome dele, você tem que citar o nome da sua divindade. Gritar por Deus, você pode estar gritando qualquer deus, né? Só na Índia tem 370 milhões de deuses, né? E eles têm nome, cada um deles tem nome, tá? No crepúsculo do 6º dia da criação, veja aqui que fantasia da porra, né? Da criação, após a queda de Adão, uma ferramenta sagrada foi criada, né, para ajudar a erradicar o caos. Uma ferramenta foi criada, né? Ela foi chamada pelo nome código bíblico de Matê, né? Ou cajado, olha o cajado, segura crente, né? Que mais tarde seria dada a Moisés no Egito. 72 inscrições sagradas geradas milagrosamente a partir de um único nome. Qual seria esse nome? O tetragrama sagrado, né? Shenha Meforhash, né? O nome brilhante de fogo, mais conhecido como tetragramaton, né? Ou tetragrama sagrado.
o nome de Deus, né? As 4 letras, né? Que este nome santo brilhava em 42 cores. Esse nome brilhava em 42 cores, um disco voador, né? 42 cores diferentes e foi usada por Moisés na criação do maior milagre do universo. Puta de uma sacanagem, né? O maior milagre do universo. Porra, essa passagem de abrir água, já até antes, né? O personagem bíblico já havia feito, né? Esqueci o nome dele agora. Se não me engano, foi aquele profeta lá, o careca, né? Abertura e travessia do mar Yansuf, né? Ou o mar infinito, né? Mar do infinito, mais conhecido como Mar Vermelho. Eles fluíam de dentro do matê, né? O poder, né? O cajado de safira, que pesava 6 quilos e somente Moisés podia erguê-lo, ó. Porra, então os caras eram fracos demais, cacete. 6 quilos e só Moisés podia erguer essa bosta, né? Quando Moisés utilizou destes 72 nomes santos, não apenas o mar se abriu em 12 caminhos para que as 12 tribos de Israel, né, passassem com os pés secos, pois Moisés congelou o fundo do mar. Vamos às fantasias bíblicas, né? Tem que incluir aqui. Moisés congelou o fundo do mar, mas também todos os rios do planeta fenderam-se, abriram-se, e as cachoeiras rolaram no sentido contrário, rio acima. Eita cacete, é poder demais, puta que pariu. Na Bíblia de Jerusalém, eu sou o que sou, é usado como título para Deus, né? A indicar que ele realmente existe, né? Também se diz, eu sou aquele que é, eu sou o que existe, o tetragrama e o de Riva-Virê. Na realidade, eu sou, o I am, ali vem do Mahatma Gita, né? Inclusive o Raul Seixas gravou aquela música, né? Gita, baseado no Mahatma Gita, né? Que é eu sou, né? Eu sou o que sou. Mas não é o marinheiro Popeye, não. No Antigo Testamento, Deus ordena ao povo a não mentir, né? Está em Levítico capítulo 11, capítulo 19, versículo 11. Não furteis, nem mentireis, nem useis de falsidade, cada um com o seu próximo. Porém, a própria divindade mente pra cacete. Ele próprio ordena a mentira, por isso que ele deve ir para o inferno. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 ao 23, diz o seguinte: Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor, e vi o Senhor assentado em seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Remote Gileade? Um dizia uma coisa e outro dizia outra, direita e esquerda, né? E Deus pedindo ali conselho, né? Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou: o espírito é o diabo, né? E perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: serei o espírito mentiroso na boca dos teus profetas, né? E disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Vai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou, né? O que é mal contra ti. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 ao 23. Gente, vamos ao terceiro mandamento. Terceiro mandamento. Vamos abreviar aqui, senão não dá tempo, né? De mandar esse Deus para o inferno. Terceiro mandamento: guardar as festas e os, né, domingos. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, achando um homem, por conta dessa passagem, olha o que acontece. Estando, pois, os filhos do deserto, né, achando um homem, apanhando lenha no dia de sábado, né, que não era, né, era para guardar, né? Os que o acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, mantendo prisioneiro em guarda, né, enquanto ainda não se havia decidido o que havia de fazer com ele. O que acontece? Então o Senhor, né, disse a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levai-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejai até que ele morra, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 15, versículo 32. Quem é que vai para o inferno aqui? Deus vagabundo, simplesmente por causa de um dia safado que tu inventou, mandar alguém ser morto, não sabia nem a razão do pobre estar pegando aquilo ali. Honrar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, respeitar os pais, obediência, diálogo. Isso tem na Bíblia. Ezequiel capítulo 5, versículo 10. Portanto, os pais comerão a seus filhos, né, no meio de ti, e os filhos comerão aos seus pais, e executarei em ti juízo, e tudo o que restar de ti espalharei aos ventos. Olha que Deus maravilhoso. Mas é para respeitar a família, né? 2 Reis, capítulo 6, versículo 29. Então cozinhemos o nosso filho e o comemos, né? E no dia seguinte, ela disse: agora, pois, dá o teu filho para que nós comamos. Mas ela escondeu seu filho, porque aqui o Deus mandou que elas próprias comessem seus próprios filhos.
né? Assim como tem lá, né, em Salmos que manda que as pessoas esmaguem seus próprios filhos contra as rochas. Mas é família, né? Tem que respeitar pai e mãe. Olha o que o próprio Jesus disse, né? Não penseis que vim trazer paz à terra. Mateus 34, Mateus versículo 10, 34 ao 39. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Vim pôr em dissensão, causar guerra, né? Entre pai e filho, né? Entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. O que tentar achar a vida perderá-la, mas o que perder a vida por mim, né, achará-la. Mateus 10, né, 34 ao 39. Eu perder a vida por tu, vá se lascar, Jesus. Vá pra porra. Gente, eu acho que não, possível. Quinto mandamento ainda. Vamos lá. Não matar, né? Aborto, eutanásia, suicídio, homicídio, genocídio, tudo isso tem dentro da Bíblia. Mas ele diz para não matar. Ele próprio manda matar. Ezequiel, capítulo 21, versículo 3 e 5. E diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti e tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso eu hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da sua bainha e contra toda a carne desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor dos Exércitos, tirei a minha espada da bainha e jamais colocarei de volta. Vai matar mesmo, né? Ezequiel capítulo 9, versículo 4 ao 6. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passei pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis, matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, exterminai-los, matai a todos os homens que tiveram um sinal na testa, vos chegueis, né? Só os que ele escolheu botou um sinal. E começai pelo meu santuário, e começando pelos homens mais velhos que estavam diante de ti. Ele precisou colocar um sinal naqueles que não precisavam matar, mas ele é onisciente. Lamentações capítulo 4, versículo 9 ao 10. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definharam por falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharão seus próprios filhos e se tornarão a sua comida quando o seu povo foi destruído. Josué capítulo 8, Israel terminou de matar os habitantes de Ai e no campo e no deserto onde tinha perseguido, eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que haviam ficado, os que sobraram. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia, em toda a população de Ai, né? Pois Josué não recuou a sua lança, né, até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais, de todos os despojos, roubou depois daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor Deus tinha dado a Josué. Quem vai para o inferno? Hein? Gente, só deu para ir até o quinto mandamento. Então vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Antes quero dizer aqui o seguinte, né? Você que diz, né, que, né, nós ateus que vamos para o inferno, que não acreditamos nessa divindade escrota aí, quero só dizer para você o seguinte. Quem é o pai da mentira aqui na realidade, né? Novo Testamento diz o seguinte em João capítulo 8, versículo 4. Disse Jesus, o diabo é o pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou-se na verdade, porque na verdade a verdade não há nele. Quando ele profere a mentira, né, fala de si próprio, né? Porque é mentiroso e pai da mentira, né? Agora, quem é o pai da mentira? Quem mentiu aqui, né? Eu vou mostrar, né? Vou continuar esse vídeo aqui, fazer a parte 2, porque eu vou mostrar para onde é que devemos mandar essa divindade que você adora, crente, né? Ficando assim provado, né, que Deus é o pai da mentira, somente nos resta mandar Deus para o quinto dos infernos, que é o lugar dele. Um forte abraço a todos e até a parte 2 desse vídeo.